Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a questão do baralho cigano com o tarô, usar os dois oráculos ao mesmo tempo. Olá, boa noite pessoal. Hoje o assunto vai ser um pouco mais técnico para quem gosta de oráculos. Eu comecei estudando baralho cigano. Boa noite para todos. E foi uma loucura na minha vida, assim, o baralho cigano, porque eu lembro bem que quando eu comecei a jogar, que eu comprei meu primeiro curso, né? Eu comprei livro, baralho, mas não tem como aprender sem um curso, sem fazer cursos. É muito difícil ser autodidata no baralho cigano ou no tarô mesmo. O tarô é mais complexo ainda por conta da simbologia das cartas, por nós possuirmos várias regras, né? Então eu comecei estudando baralho cigano e eu lembro até hoje, como se fosse ontem, eu pegando a carta do coração. E eu ficava olhando para aquela carta e falava, meu Deus, eu não vou conseguir aprender. É muito difícil, como é que eu vou me conectar com essas cartas? Só que quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu não desisto nunca. E a frase, eu não consigo, para mim não existe no meu dicionário. E aí a gente pode trazer um pressuposto da PNL, né? Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Então eu comecei a estudar, a ler cada vez mais. E no meu curso eu praticava muita prática. E finalmente eu comprei o meu primeiro curso de tarô. E eu comecei a estudar tarô e comecei a jogar para mim mesma. Até eu brinco que eu falo que eu levei quase um ano para contar para as pessoas que eu jogava. Crenças limitantes, né? Eu venho aqui sempre falando das crenças, como elas sabotam a nossa vida. E eu tinha a crença de que as pessoas iam achar que eu estava querendo enganar elas, porque era o que eu pensava de quem jogava, né? E na verdade hoje eu vejo que os oráculos nada mais são do que uma extensão, representam, são arquétipos de nós mesmos. Nós vivemos, outro dia que tem uma live minha gravada aí, que eu contei uma historinha com as 36 cartas do baralho cigano. Porque é isso aí, a gente simplesmente, a gente vive esses arquétipos na nossa vida. Pode estar vivendo um num dia, no plano material, pode estar vivendo um outro no plano mental, um outro no plano sentimental. E aí por isso que o jogo fala tanto da gente. E não esquece que no final eu vou fazer uma tiragem e eu vou usar hoje o tarô com baralho cigano para mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu vejo. Então eu comecei a jogar tarô e nunca misturei os dois oráculos. Eu jogava, quando eu estou atendendo alguém, eu gosto muito de fazer a parte energética da pessoa com o baralho cigano. E as perguntas específicas eu uso mais o tarô. Mas, com o tempo, eu comecei a misturar os dois. E eu fui vendo que as respostas ficavam muito mais completas. É como se eu falo que o baralho cigano é a cereja do bolo. Ele vem simplesmente dando um toque. Às vezes a gente olha assim para... Eu uso o método europeu, não sei se aqui tem alguém que joga tarô, mas eu só uso o método europeu, eu não uso outro método. E eu passei a pegar o baralho cigano e colocar com uma terceira carta na mesa. Então eu puxo um arcano maior, um menor e por terceiro o baralho cigano. E é incrível como responde perfeitamente bem. Eu vou fazer até uma brincadeirinha aqui, na hora que eu for fazer a tiragem. Eu vou começar fazendo a tiragem só com tarô. E aí depois eu vou puxar só o baralho cigano, a mesma pergunta, e depois eu vou juntar os dois. Aí vocês vão ver como a resposta fica mais completa, assim, parece que as coisas realmente se abrem mais. Eu vou até responder aqui online uma pergunta, ao vivo, uma pergunta que me fizeram lá quando eu fiz o Rios para falar dessa live de hoje, que a menina falou que tem que ter cuidado para não ficar viciado nas cartas. Qualquer coisa pode viciar na vida, né? Eu sou viciada em atividade física, para mim é um vício, porque eu vou todo dia. Hoje eu não fui, porque é feriado, não abriu a academia. Mas assim, vício, existe o vício que vai te trazer malefícios e existe o vício
que vai te trazer benefícios. Vício é uma palavra muito pejorativa, né? O que é vício? O que pode ser vício para mim pode não ser para outro, e vice-versa, né? O que eu acho, o que eu poderia falar do cuidado que a pessoa deve ter quando ela começa a jogar para si mesma e acaba virando esse vício. Bem, tem pessoas que simplesmente, já aconteceu comigo uma vez, eu vou contar essa história para vocês só entenderem. Eu ia fazer uma viagem e era uma viagem assim, que eu ia pro meio do mato, na cachoeira e tudo, eu e uma amiga. Aí, na época, eu tava saindo com uma pessoa e ele falou assim, nossa, faz uma tiragem, porque pode ser, ele era meio assim, né, tudo tinha que fazer uma tiragem. Eu já não funciono assim, eu faço tiragens pra mim toda semana, uma vez por mês eu abro uma tiragem mensal, a mandala astrológica eu faço a cada 3 meses pra mim, porque aquilo ali pra mim é um direcionamento, não vai guiar a minha vida, mas vai fazer eu ter cuidado em alguma coisa, em algumas situações. Vou dar um exemplo. Uma torre na casa 2 da mandala, que é plano material, é dinheiro. Se eu tô vivendo uma torre, aí vem um arcano menor, um 5 de ouros com a torre, nossa, eu vou ter uma perda e eu tenho que estar preparada para ela. Então o que eu posso fazer nesses 3 meses? Tentar economizar mais. Porque o que pode ser a torre com 5 de ouros? O carro quebrar, uma batida que eu preciso consertar o carro. Pode ser muita coisa, mas é um prejuízo aonde você não esperava por ele. É um prejuízo aonde você vai ter que lidar com ele. É algo que não estava nos seus planos. Então, para mim, para isso que serve o tarô e o baralho cigano. Então, eu tenho ali a situação que eu vou viver e eu tenho que ter tranquilidade para passar por ela, né? E aí esse menino falou, faz uma tiragem para ver da viagem. Aí saíram umas cartas meio, assim, tensas, né? E realmente eu tive umas tensões na viagem. E ele queria que eu desmarcasse a viagem, ele queria que eu não viajasse mais. Eu falei, não, lógico que eu só vou ter mais cuidado, porque pode acontecer realmente alguma coisa que vai me deixar um pouco estressada. E realmente aconteceu, mas eu lidei bem com a situação e foi tudo tranquilo. Então, assim, a pessoa, voltando para a pergunta, né, tem que ter cuidado para não viciar. Não, eu acho que tem que ter cuidado para você não deixar que as cartas vivam a sua vida. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Né? Então, por exemplo, eu poderia, quando eu vi as cartas ruins ali, eu poderia não ter ido para feita essa viagem. A viagem foi maravilhosa. Eu tive uma intercorrência na viagem. Então, a pessoa deixar ser guiado pelas cartas é que está errado. As cartas, elas têm que ser simplesmente uma luz, uma bússola, para você ter certos cuidados quando saírem cartas ruins, quando saírem cartas que possam realmente desestabilizar você. Eu vou contar uma outra situação, né? Eu vou lembrando assim. Eu fiz uma tiragem uma vez para uma cliente em que eu vi na casa do dinheiro dela, a casa 2 e a casa 4, que é a casa da família, e situação. Porque aí eu vou abrindo as casas, né? Depois, quando eu olho o jogo inteiro, eu vou conectando as casas e tentando entender aonde ia ser aquela perda de dinheiro dela. Ela ia ter uma perda de dinheiro. Eu falei para ela, ó, você vai ter um gasto de dinheiro nesses próximos 3 meses que você não contava com esse gasto. E aí eu fui abrindo as outras casas. E quando foi na casa da casa, eu lembro que tinha uma situação também de perda lá dentro. Eu falei, ó, pra mim vai quebrar alguma coisa na sua casa. E você vai ter que gastar um dinheiro que você não esperava pra consertar o que vai quebrar dentro de casa. Porque elas estavam amarradas as casas. E não deu um mês, ela me ligou. Ela falou assim, nossa, meu marido foi entrar com o carro na garagem e ele estava com reboque, ele esqueceu que estava com reboque, mandou fechar o portão. Nisso que fechou o portão, acabou com o reboque e acabou com o portão. Ou seja, a perda, o gasto dentro de casa. Isso aí, a pessoa, ela ia deixar de sair dentro de casa, ela ia deixar de viver a vida porque apareceu essa situação? Não, ela ficou esperando o momento que fosse realmente acontecer e ela ia ter que lidar bem com aquilo. Ela disse que até no dia, quando aconteceu, ela pensou assim, não vou brigar. Porque eu tinha falado pra ela também alguma coisa em relação dela brigar por causa disso. A relação ficar meio estremecida por causa das coisas que ela ia fazer e que de repente era só um acidente, poderia ser só um acidente, e que ela deveria realmente repensar pra não brigar por uma coisa que é material e vai resolver. E ela falou que se controlou muito, ela não brigou. Ela falou assim, em outra situação eu teria brigado, eu teria entrado numa discussão. Então percebe como as cartas, elas ajudam muito a gente no dia a dia. Só que realmente o vício
tá em você deixar de viver a sua própria vida. Porque o livre-arbítrio faz a gente mudar muita coisa numa tiragem. Eu vou dar um outro exemplo. Uma vez eu fiz uma mesa real para uma cliente e eu vi uma criança na mesa real. Eu perguntei se ela estava tentando engravidar. Ela falou, nem pensar, eu não quero ter filhos. Eu falei, pois é, mas eu tô vendo uma gravidez aqui. E ela falou assim, nossa, eu ia parar meu anticoncepcional hoje porque eu tô passando muito mal com ele, nem vou parar. Eu vou no médico sem parar mesmo e vejo o que eu faço. Então, olha a situação. Era uma situação que ela não queria, que ela ia viver, mas ela conseguiu evitar. Com o livre-arbítrio dela, ela evitou uma situação que ela não queria. É lógico que nem sempre a gente consegue evitar situações, porque, por exemplo, torre do tarô, a torre é algo que você não vai ter como evitar. Né? É diferente da morte. Eu sempre falo, torre e morte são cartas parecidas, são arcanos parecidos, são na casa, no negócio de mudança. É preciso uma mudança. Só que eu falo, é como se fosse um casamento, né? É um casamento que subiu no telhado, um está vivendo de morte, outro está vivendo de torre. A morte é o que pede o divórcio, a torre é o que leva a pancada. Então é sempre assim, vai ter a mudança, só que a pessoa quis aquela mudança, o outro, ele foi levado pela mudança, não foi ele que provocou. E aí quem é que sofre mais? Os dois estão sofrendo, morte sofre, torre sofre, mas a torre é a coisa assim, aconteceu, eu não esperava e eu vou ter que lidar com isso. A morte vai sofrendo até que ela consiga superar, virar a página e ir adiante. E é muito interessante isso, porque qual seria essa carta no baralho cigano? O caixão. A foice. A foice seria a morte. O caixão, às vezes a torre, às vezes a morte. Vai depender muito das outras cartas que estão em volta ali, né? Junto com ela. Porque a torre, o caixão, às vezes é uma situação realmente que você precisa fazer a mudança imediatamente. Não tem mais como você continuar naquela situação. Né? Mas assim, é tudo falando de mudanças mesmo na vida. Né? A mudança lenta, assim, transformação lenta vem com o navio. Então tem várias cartas de mudança. Né? A cobra é uma carta que fala de mudança também. Né? Então, toda a carta, todo arcano, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Em todas elas. A gente não vai ter, por exemplo, o rato é temido, né? A carta dos ratos é temidíssima. Mas e se ele estiver numa casa negando? Se tiver uma casa que ele está negando o rato? Esse rato está ruim ali? Não, ele está negando ele. Então, a gente tem que ter mais cuidado, até na hora de passar por um consulente, o quanto aquilo ali pode não ser tão sério assim, né? Ou aquilo ali é um momento que a pessoa precisa passar, e ela precisa viver aquilo. Para crescer, para superar, para desenvolver, para ficar mais forte e poder fazer diferente da próxima vez. Nós vivemos todas essas cartas, nós vivemos todos esses arcanos. E quando a gente pega o tarô e joga o baralho cigano em cima do tarô, é fantástico, é fantástico. É sempre que eu faço isso? Não é sempre que eu faço isso, mas cada vez mais eu tenho feito, porque realmente ajuda muito, ajuda muito. E eu vou fazer aqui uma brincadeirinha com vocês. Eu vou começar, eu não vou abrir muitas cartas, eu tô aqui com o tarô e com o baralho cigano, mas eu vou fazer uma pergunta agora aqui, para todos que estão na sala, né, se entrarem mais pessoas, depois eu faço outra. Hoje é mais um troca-troca, só para mostrar para vocês que funcionam os dois oráculos juntos. Não sei se tem tarotistas aqui, se tem a galera do baralho cigano, mas funciona muito, eu uso e é muito bom. Eu vou fazer uma tiragem linear de 3 casas, para ser mais rápido. Situação, obstáculo e resultado, né? E o conselho. Vamos fazer uma situação que a gente está vivendo, o que está te atrapalhando ali, o obstáculo, e o conselho do oráculo. O que é interessante? Que eu falo isso para todo mundo. E o que eu vou falar na aula, eu quero convidar vocês para minha aula, que eu vou dar dia 9 de maio, que eu vou falar disso, vou falar de numerologia, tudo no baralho cigano, tá? Não vai ter tarô, é baralho cigano. Hoje eu vim aqui para quebrar um tabu de que baralho cigano e tarô não podem brincar juntos. Eles podem sim estar juntos na mesa, tá? O que não dá para você fazer uma mesa real usando tarô e baralho cigano, aí senão você vai ficar 3 dias lendo aquela mesa, né? Então não dá mesmo. Mas perguntas, eu uso na mandala, eu uso em perguntas, a gente vai fazer aqui uma bem rapidinho agora. E aí eu quero que alguém coloque aí uma pergunta, uma situação.
Podem colocar aí, o primeiro que colocar eu vou fazer. Uma situação aonde alguma coisa que está na tua vida hoje está te incomodando. Sabe? É uma situação que você está vivendo agora e que você não está sabendo lidar com ela. Tá? Então coloca aí a pergunta, coloca a questão aí pra mim que eu vou fazer a pergunta. Se ninguém botar, eu vou inventar qualquer coisa. Tá? Então eu queria uma situação aonde causa da justiça. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho de justiça aqui. Tudo que envolve muitas pessoas, sempre eu considero uma especulação com o oráculo. Por quê? Porque tem várias pessoas envolvidas, né? Mas eu posso pegar, como foi a primeira pessoa que botou, já tem outras situações aí, a gente vai fazendo várias aqui. Então vamos lá, situação, tá com um problema na justiça, sei lá, é o quê? Tá com uma causa que não tá dando certo. Então vamos lá, eu vou puxar primeiro só o tarô, tá? E aí depois eu vou puxar os três vou jogar o baralho cigano em cima e vou ler só o tarô, só o baralho cigano, depois os dois juntos, tá? Pra ser mais rápido, que um monte de gente botou pergunta, eu vou usar só o arcano maior, eu ia pegar o menor também, mas vou usar só o maior com o baralho cigano, só para demonstrar. Vamos lá, situação, obstáculo, resultado. Ah não, eu vou usar o menor junto também, porque eu não gosto de fazer só com o maior não. Eu já estou muito acostumada a jogar método europeu, para mim é muito difícil fazer, porque para mim a manifestação do arcano é muito importante. Porque às vezes você tá com um mundo, aí sai um 8 de copas junto. Cara, esse mundo tá totalmente no mundo da lua, né? Então, e aí às vezes a gente... dá para fazer só com um arcano maior? Dá, mas não fica completa a tiragem. Eu não consigo. Então vamos lá. Uma causa na justiça, que aí eu não sei, é só uma causa na justiça, então eu vou ler causa na justiça, plano material, certo? Diabo, Pagem de espadas e a montanha. Olha que interessante, né? Eu vejo aí, é lógico que eu não sei do que se trata, então eu vou falar o que eu tô pensando. Pra mim aí tá tendo uma briga judicial por excesso de interesses de se dar bem. As duas partes aí envolvidas estão querendo ganhar de qualquer jeito. E estão achando que se deixar o outro... Depois a pessoa que perguntou só coloca pra mim se fez sentido, tá? É importante. Só tá tentando que o outro... Um quer se beneficiar mais que o outro. Aí ficam brigando, ficam numa ganância, numa coisa que poderia ter sido resolvida já. Tá? Então essa é a situação com o tarô. O que tá atrapalhando? Pendurado... com Pagem de paus. Exatamente isso. Essa briga, que não chega num acordo nunca, leva uma morosidade. A justiça já é morosa. Aí cada vez tem uma petição nova. Aí a coisa vai ficando cada vez mais ali presa, porque não resolve nunca por causa do excesso. Estão querendo coisa demais. E aí o Pagem de paus, né? A pessoa ali realmente buscando o seu próprio prazer, buscando o seu próprio benefício. Só que aqui a gente tem que ver que isso aqui é uma casa de negação, uma casa de obstáculo. Então aqui o obstáculo está sendo, cada um está olhando só para o seu. Está olhando só para o que quer. E aí as coisas ficam estagnadas. Eu não falei do baralho cigano ainda, tá? Então eu vou fazer de 3 formas. O conselho do tarô para você. Você precisa... parar de oscilar entre a realidade e a fantasia, ir para a realidade mesmo, parar de ficar fantasiando um lucro, uma segurança que pode não vir nunca por causa dessa briga. Tenta um bom acordo, sabe? Um acordo que as duas partes nem ganhem tudo que querem, mas também não percam tudo que querem. Então, para mim, ficaria desse jeito com o tarô. Aí, se fosse só o baralho cigano, montanha. Ó, uma questão que tá difícil de resolver. Muito difícil de resolver, tá tendo um afastamento, assim, um negócio que tá moroso demais. O obstáculo, ó, muito disse-me-disse, muita fofoquinha, muita confusão, muita falação. E o resultado, o chicote. Aqui seria um conselho pra você. Eu acho que você tem que cortar essas amarras, tem que fazer diferente. Se não tá dando certo do jeito que tá sendo feito, faça diferente. E se a gente junta tudo? E aí vem ali, ó, diabo, pagem de espadas e montanha.
O que está dificultando aí é o excesso de ganância. É o excesso, todo mundo quer ganhar e não quer resolver. Tá todo mundo só brigando e não resolve. O obstáculo é exatamente isso, ó. Tá tudo parado, fica um monte de petição, sabe aquele negócio que nem a juíza quer saber mais? É desse jeito aí, o juiz já tá de saco cheio. E aí o negócio não anda, porque as pessoas não tentam um bom acordo. E o resultado é exatamente isso. Você precisa mudar, o conselho, né? Precisa mudar a forma de pensar e agir, buscar sua segurança de uma outra maneira. Solte as amarras, sabe? Corte tudo isso que tá te amarrando. Faça diferente do que você tá fazendo. Então, quando a gente junta os 3 oráculos, fica bem mais interessante. Olha só, o que eu vejo aqui com esses pássaros? Eu não veria isso só com pendurado e com pajem de paus. Esses pássaros aqui, ele pode estar falando exatamente de muita gente se metendo, muito pitaco de fora, as pessoas, sabe? Não, deixa de ser otário, não entra nesse acordo não, sabe? Muita gente falando demais, muita gente envolvida numa questão que não é de todo mundo. Então eu não sei, aí a pessoa que pediu me disse se fez sentido, porque realmente só falou que era uma causa judicial. Eu falei o que veio na minha cabeça aqui pelas cartas que saíram, tá? Então é muito interessante quando a gente junta o baralho cigano com o tarô. Eu vou pegar mais uma aqui, deixa eu ver aqui qual é o próximo que eu vou pegar. A Olga tá na sala? Só dá um joinha se estiver na sala, que eu não vou fazer tiragem pra quem não tá na sala. Que aí eu perco o tempo, tem um monte de gente pedindo. Olga, dá só um joinha, você tá na sala? A Aline tá na sala? Rosa tá na sala? Regina tá na sala? Vai dando um joinha aí que eu vou fazer tiragem pra quem estiver na sala. A Rossana não consegue pagar as contas em dia. Isso aí é escassez, né? Não fica com o dinheiro não fica. E aí, ninguém tá na sala, gente? Quem é que tá na sala aí pra me dizer pra eu fazer a tiragem? Vamos lá. Olga tá. Tá, então vamos lá, vou fazer a da Olga. A Olga quer vender o carro e não consegue. Por que não consigo vender meu carro? Eu vou fazer assim, eu não gosto muito de perguntas assim, tá, Olga? Mas a gente vai ver a situação, o que tá te atrapalhando e o conselho. Se fosse uma pergunta de peladã, eu faria essa pergunta diferente. Eu perguntaria se você vai vender o carro nos próximos 3 meses. Mas como eu tô fazendo tiragem de 3 cartas, eu vou querer entender qual é a dinâmica que você está usando. E isso aí é muito interessante também. A pergunta certa. Eu aqui vou olhar para a dinâmica que ela usa para não vender o carro. Por que esse carro não quer sair dela? Por que esse carro não vai embora? Então, vamos lá. Por que não consigo vender meu carro? A pessoa que da causa da justiça não falou se fez sentido para ela. Causa na justiça é sempre mais difícil porque realmente é muita gente envolvida, né? E cabeça de juiz é igual fralda de bebê, né? A gente nunca sabe o que está na cabeça deles. Vamos lá, a situação. Por que você não consegue vender o carro? O que está acontecendo? Que esse carro está lá, você quer vender e não consegue. Lua, pajem de ouros e a âncora. Olha, é interessante aqui essa lua nessa casa, né? Lua pra mim, aqui é lógico que eu tô indo pro plano mental. A venda de carro é material, tá? Mas eu queria saber a dinâmica que você pode estar sistêmica. Eu faço isso nos meus jogos. Eu vejo dinâmica sistêmica. Então eu tô tentando ver a dinâmica sistêmica que você tá usando para esse carro não sair da tua vida. E eu diria que tem Ó, por causa dessa âncora aqui, eu diria que tem uma situação aí, Olga, que você pode estar fantasiando demais, esperando demais para vender esse carro. Não sei se já apareceu algum comprador ou você está pedindo demais nesse carro,
ou você não tá mostrando ele como deveria, porque a lua, ela bota uma venda nos seus olhos. Você pode não estar fazendo da maneira correta para vender. Apesar de você estar muito persistente, apesar de você querer, você mostra para as pessoas que você quer vender esse carro. Mas para mim tem algum apego aí que está impedindo desse carro sair, tá? E aí você busca realmente uma estabilidade. Esse carro te traz uma segurança aí, eu vejo uma segurança com esse carro aí, que eu não sei qual é a dinâmica, se esse carro está representando algo além do que... Qual o valor real desse carro, porque essa lua aqui, ela tá meio como se falasse para você, você tem certeza de que você está fazendo a coisa certa? Não sei se alguém pode estar falando para você não fazer, não vender o carro agora que não é o momento, mas você está oscilando, não é uma coisa aí que você tem tanta certeza assim. Tem um apego aí, que a lua ela é apegada. Tem um apego aí em que você não está demonstrando para as pessoas, ou você, ou alguém também envolvido na venda do carro. Que pode ser outra pessoa que também está sabotando isso aí, tá? Vou ver o obstáculo. Aí, você é o obstáculo, ó. Quando eu jogo o método europeu, no método europeu, sacerdotisa representa a consulente. Só que você está sendo o obstáculo, olha, a infelicidade, a insatisfação. Ó, tá amarrado alguma coisa, tem coisa sistêmica aí mesmo. Você tá preso em alguma situação que o carro tá sendo o símbolo, tá? Alguma coisa aí que tá te prendendo a essa situação aí da venda. E vou te falar, é você, não é mais ninguém. Ou tá querendo dinheiro demais, ou o carro tá com algum problema e você tá escondendo das pessoas. A lua esconde, tá? Então eu não sei aí o que pode ser. E o conselho do tarô é a estrela com o rei de ouros, olha. Se você tiver mais fé, acreditar mais, você está muito negativa, for mais positiva e for atrás realmente da venda, com vontade de vender o carro mesmo, você vai conseguir. E aí, ó, confie que a novidade vem. Confie que a novidade vem. Então, eu vou falar pra você, você tá sabotando a venda. O que pode estar acontecendo aí, o que você está escondendo realmente nessa venda? O que você pode esconder? Não necessariamente, Olga, é esconder um defeito do carro, uma situação do carro, mas um desejo até. Eu vejo você sendo o grande empecilho da venda desse carro. Tá? Você quer vender de verdade esse carro? Né? Olha a intenção positiva do carro continuar onde ele está. Porque pra mim, tem alguma situação aí em que você não está conseguindo ver de forma clara. Aí teria que abrir outros jogos para aprofundar mais, né, para tentar ver a dinâmica. Mas eu vejo aí você sendo o principal motivo do carro não ter sido vendido. E aí você me dá só me fala aí se fez sentido para você. Se eu fosse usar só o baralho cigano nessa tiragem, eu estaria com a âncora, o chicote e a cegonha. O chicote fala de amarração. Ela tá presa ao carro. Ela tá agarrada com o carro. Sabe quando a gente tem um apego emocional a alguma coisa? Um apego sentimental? Pode ter um apego aí. E aí ela não desapega do carro. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação muito ruim que aconteceu comigo uma vez. Há muitos anos atrás, eu ainda trabalhava com clínica de cachorro, né? Eu sou veterinária, eu trabalhava com clínica e cirurgia de pequenos animais. E eu estava com um paciente em estado terminal de câncer. E a proprietária não aguentava mais ver ele sofrendo e resolveu sacrificar o cachorro. E realmente estava terminal. E aí eu preparei tudo para sacrificar o cachorro. Fiz anestesia e fiz a medicação que fazia eutanásia. Eu tive que usar cerca de 50 vezes a dose para o cachorro realmente parar de respirar. Ela se agarrava no cachorro e chorava. Ela gritava, não me abandona, não me deixa aqui sozinha. Era uma coisa horrível. E eu tive que pedir para ela sair. Você espera lá fora, quando tudo terminar eu te chamo. Quando ela saiu, o cachorro morreu. Eu trouxe esse exemplo porque pode ser essa situação com o carro da Olga. Existe um apego sentimental que por mais que ela queira vender, tem algo aí
que não deixa. E aí é a intenção positiva, que só ela vai conseguir ver se ela também tiver olhos de ver. Então é assim que eu olho as cartas, né? Porque aqui eu quis levar para... E olha que interessante, ela tá de cegonha no conselho. Se ela conseguir cortar isso, vai vender. Vai vender, só o que eu te digo. Se você conseguir entender qual é a dinâmica que você está usando para não desapegar do carro, você vende esse carro, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui que falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ó, eu quero retorno, gente. Eu tô fazendo as tiragens, ninguém tá me dando retorno. A menina aqui, Vitorazzi, eu queria saber da causa na justiça, se fez sentido. Olga, fez sentido pra você? Aline, tá tendo várias perdas. Perdas o quê? Financeira? Aline, fez todo sentido. Vitorazzi, valeu, obrigada. É porque tá passando, eu não tô vendo. Obrigada. Sim, então, olha só, tenta a conciliação. Pra isso serve o tarô e o baralho cigano, gente. A pessoa fala, vai ficar viciado, isso não vicia. Olha só, eu trouxe uma clareza pra ela. Que talvez ela não estivesse vendo isso. E ela pode tentar resolver na conciliação. Olha como é maravilhoso, sabe? É apaixonante isso aqui. Só que é lógico, se o outro continuar batendo nela, ela vai ter dificuldade, porque não depende só dela uma causa na justiça, depende de outra pessoa também. Então, ela tentar a paz, quem sabe ela consegue trazer a paz. Tá dando errado, faça diferente. Para isso servem os oráculos, para mostrar, para abrir nossos olhos. Tá, vamos ver aqui. Ó, a Joelma já quer trocar o carro da... É verdade, não estou fazendo da maneira correta. Tem apego, mas não é meu apego. Mas existe apego aí, tá, Olga? E você que tá na casa do obstáculo. Então vê aí porque às vezes a gente tá vendo... Ó, olha o espelho, hein? Você tá espelhando no outro. Então fica atenta a isso. Vamos lá, eu vou agora pro da Aline. Acho que a Aline é a próxima. Peraí, é muita gente, peraí, que o pessoal entra e sai. Perdas materiais, né? Olha só, eu vou ver a dinâmica também. Hoje eu tô aqui para ver dinâmica. Não tô muito interessada em perguntar se você vai ganhar dinheiro em 3 meses para recuperar o que você perdeu ou não. Eu quero saber o que você tem que aprender. A pergunta vai ser, o que você precisa olhar por essas perdas que você tá tendo? Vamos ver a situação, o obstáculo e o conselho para você. Eu quero demonstrar como é que os oráculos eles fazem isso. Eu mando muita gente para constelação, porque eu vejo dinâmica no jogo. E a gente tem que ir muito além de que é perguntando se vai arrumar namorado. Por que não arruma namorado? Qual é a dinâmica de não arrumar o namorado? Não é? O que adianta também? Arruma um namorado traste que não fica, vai embora, porque a gente tem uma dinâmica, a gente usa a dinâmica. E é isso, para isso que servem os oráculos. Vamos lá. Estou embaralhando aqui, que são 3 montes, né? Então, vamos lá. Por que você está tendo perdas? O que você está pensando? O que é preciso ver aí que você não está vendo? Justiça, 6 de paus, os caminhos. Olha só, se eu tivesse só com a justiça com 6 de paus, eu ia ficar meio assim, caraca, o que essa justiça tá fazendo aqui? Aí quando eu vi a carta dos caminhos, fez todo sentido. Justiça, muita rigidez, muito controle, quer controlar tudo. 6 de paus, acha que só consegue vencer se tiver tudo sob controle. Aí vem a carta dos caminhos, a vida está te mostrando uma direção diferente. É hora de desapegar, fazer diferente. Pode ser que essas perdas tenham sido só para você tirar o teu controle,
Porque pode ser que você acredite que você só consegue as coisas se você tiver no controle de tudo. E a vida vem tirando tudo de você para te mostrar que nem tudo você pode controlar. E aí o obstáculo, você dentro da casa. Você tá mais uma carta. Ó, outra coisa, quando sai um personagem numa casa, é muito controle, né? A pessoa quer ter o controle até do que tá dando errado. Então assim, você tá dentro da casa buscando uma satisfação. Você quer ter satisfação de qualquer maneira. E aí, olha aqui, ó, essa carta marca sistêmico. Problema sistêmico. Árvore. Tem uma situação aí familiar, pode ser com a escassez, que o dinheiro vem, mas ele não fica. E o seu obstáculo é a escassez. Você precisa começar a pensar diferente em relação a dinheiro, em relação a perdas. Tem que mudar a forma de pensar. Né? Tem uma coisa sistêmica aí para olhar, tá? E o conselho, confie mais, seja mais positivo, acredite. A prosperidade está no seu caminho. A lua no plano material é uma carta maravilhosa. Gente, pensa na lua, na época das grandes marés, na época das colheitas. As pessoas se guiavam pelas fases da lua para as colheitas. Então, uma carta de prosperidade. Então, fala assim, acredite, confie. Se você consertar o que você precisa olhar, você vai prosperar. Confie, vá atrás, tire a venda dos olhos. 4 de espadas, saia da inércia, saia da paralisia, ande, haja. E aí vem o cigano, entre em contato com o seu masculino, trabalhe o seu masculino. O masculino é que faz o dinheiro ficar, não é? Você é consteladora, você sabe disso. O que você tem que olhar para esse masculino aí para o dinheiro ficar? Porque é desse jeito, ganha o dinheiro e acaba perdendo. E aí me diz se fez sentido, Aline. Pessoas. Vou fazer, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem era a próxima, depois da Aline. Eu quero fazer um convite para vocês. Eu tô montando uma aula dia 9 de maio. 9 de maio, vou fazer uma aula sobre baralho cigano. E eu vou falar disso tudo do baralho, mas com baralho cigano. Hoje eu tô usando os dois para mostrar pra galera do tarô que funciona os dois juntos. E muito bem, muito bem. Dia 9 de maio, eu vou deixar o link, tá na bio aí. É só ir lá no link e se inscrever. E por favor, respondam o questionário, que eu preciso ver se a maioria é iniciante. Então respondam o questionário. A aula vai ser, como tem muita gente inscrita já, eu vou fazer pelo YouTube. Primeira vez me arriscando no YouTube. Eu ia fazer pelo Zoom, ia botar todo mundo na sala. Só que o Zoom só cabe em 100 pessoas. Então eu tô preocupada de alguém ficar de fora. E aí eu vou fazer essa aula pelo YouTube. E eu aguardo todos vocês lá. É que eu gosto de conversar com as pessoas, né? Então eu tô até tendo aqui, tá um pouco difícil, então... mas vai ser ao vivo, eu não quis fazer gravado, então vai ser ao vivo, vou fazer a aula simultânea, ali direto pro YouTube. E a galera que tá lá na sala, não deixem de estar no dia. E quem tiver interesse de se inscrever, só apertar no link aí da bio, tá? Tá lá o link para se inscrever na aula. Aí eu tô preparando ela com muito amor. Vou falar de numerologia, vou falar das 36, vou mostrar as 36 cartas. Vai ser bem legal. Vamos ver aqui, deixa eu pegar mais uma aqui para responder. Aqui, Michele. Michele tá na sala ainda? Eu preciso que esteja na sala, tá? Porque eu não acho justo eu responder para quem não tá na sala. Ó, tem uma... Rosana tá na sala? Não consigo pagar minhas contas em dia. E aí? Michele, Rosana tá na sala. Peraí, deixa eu ver tua pergunta. Não consegue pagar as contas em dia. Mas como assim? Você fica endividada, é isso? O dinheiro acaba antes de pagar a conta? Escassez. Mais uma aí pra escassez. Ó. Escassez é o mal de quase todo mundo. É problema com mãe e com pai. Tem que olhar isso. Vamos lá, Rosana.
Qual é a dinâmica que você está usando para não pagar suas contas em dia? Tudo tem uma intenção positiva, né? Tá gastando mais do que ganha. Por quê? Vamos lá. Olha só como é demais, né? O baralho cigano. 2 cartas na tiragem da Aline que me mostraram que ela tá numa dinâmica familiar. Ou ela tá repetindo alguma coisa de alguém, tá emaranhada com alguém da casa dela, um problema com o masculino que ela tem que olhar. E quem me deu isso foi o baralho cigano, não foi o tarô. Foi o baralho cigano que me deu isso. O tarô respondeu, responderia só ele. Mas eu vi a dinâmica sistêmica dela por causa do baralho cigano. É impressionante. Vamos lá. Por que você não paga suas contas em dia, Rosana? O mundo, a situação, o mundo. 7 de copas. Aqui, ó, pra mim já tem, na situação já fala com esse livro aqui, que tem alguma coisa escondida dentro de você que você precisa olhar. Tá? O mundo com 7 de copas. A situação é a seguinte, você tenta sempre mudar, fazer diferente, mas você cai numa ilusão. Sabe aquele cachorro que corre atrás do próprio rabo? É você. Né? Você acredita que... Sabe aquela pessoa que está sempre acreditando que vai dar certo? É muita positividade aí. É uma pessoa positiva que acredita que vai resolver e não resolve nunca. Porque tem algo aí para você olhar. Tá? Tem algo aí para você olhar. Então, vê se não está fazendo já sentido. Você sempre está confiando. Você confia que você vai conseguir virar essa página e vai fazer diferente no mês seguinte. Mas é tudo uma ilusão. Você está iludida. Porque tem a intenção positiva, você tem que olhar para ela. Por que eu não consigo pagar minhas contas em dia? Vamos ver o seu obstáculo qual é. Aí, o mago, rainha de espadas e a cigana. Ó. Aí vem o baralho cigano me dando mais a certeza. É um feminino que tem que ser trabalhado, meu bem. Vou te falar, é a mãe que vai a gente ganhar dinheiro. É a mãe que manda a gente pro mundo. E aí eu te falo, mago negando, você não consegue fazer diferente. Você não consegue botar suas ideias, aquilo que você organizou em prática. Essa rainha de espadas negando, simplesmente de obstáculo, você é o excesso de rigidez que você acredita. Você talvez não ouça nem ninguém, não ouça nem as pessoas tentando te ajudar. E aí tem um feminino aí para ser olhado. Seu obstáculo aí é você mesma. Você é seu único obstáculo. É o lado feminino teu aí, tá? E o conselho para você? A justiça, 3 de ouros com a torre. Olha a torre, falando de espiritualidade. Trabalhar a espiritualidade. Se fortalecer. Justiça, fala para você buscar o equilíbrio. Sabe? Gastar menos do que ganha, para poder guardar dinheiro. Se o problema é com cartão de crédito, quebra o cartão de crédito, para de usar ele. A justiça pede equilíbrio e fazer o que é certo. O 3 de ouros fala para você buscar realmente a vitória que você está querendo, mas não desse jeito que você está fazendo. O 3 de ouros fala de triunfar, de fazer boas trocas. O 3 é sempre o retorno ao início, ou seja, você está voltando, você voltar realmente a começar as coisas totalmente diferentes, botar esse mago no positivo, ele está negando. Então, para mim aqui, você tem uma questão, ó, e novamente foi o baralho cigano que me trouxe, novamente, tem uma questão com o feminino para ser olhada, aonde você vai trabalhar isso com a sua espiritualidade. Ó, conselho que eu te dou, faz um curso de baralho cigano, vou abrir o curso aí, vamos para aula. Vamos para aula dia 9. Você pode trabalhar esse teu feminino. Constelação familiar te ajuda, sagrado feminino ajuda. Buscar a cura do feminino. Porque é isso que está te atrapalhando, Rosana. E você está iludida, tá? Você sempre acha que você vai conseguir. E aí essa ilusão não dá. A situação é essa, é o cachorro correndo atrás do rabo. E o negócio tá sempre... Sabe a pessoa que tá sempre no mesmo ciclo, sempre na mesma repetição? Repete sempre a mesma história e não sabe por quê? Qual a intenção positiva? Então, olha pra isso, tá? Fez sentido, Rosana? Fala pra mim.
Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Exatamente isso. Rosana, teu problema é que o dinheiro não vem. E se ele vier, você dá um jeito de acabar com ele. Faz sentido, tá vendo? É isso aí, gente. Olha como o baralho cigano, ele é maravilhoso. Eu teria feito só com o tarô? Teria. Mas eu não ia ver a dinâmica sistêmica. Eu não ia ver o feminino que precisa ser curado. Eu não ia ver a espiritualidade te chamando. A espiritualidade tá te chamando, Rosana. Vem comigo. Michele, eu não lembro mais a sua pergunta. Michele, tô na sala. É porque é muita gente, tem que ficar repetindo mesmo pra eu poder ver. Deixa eu achar. Por que não consegue vender a casa? Ih, deve ter dinâmica também. Então, eu tô olhando. Hoje eu não tô perguntando se vai vender, tá, gente? Eu tô olhando, porque eu tô querendo demonstrar como o baralho cigano, ele mostra a dinâmica sistêmica. É disso que eu vou falar na aula dia 9. Vamos lá. Regina, repete, por favor, a sua pergunta, porque tá muito lá pra cima, eu perco o maior tempão procurando. A Michele, por que não vende... qual é a dinâmica que a Michele tá usando pra não vender a casa? Você quer alugar pra... Você quer alugar pra você? Ou você quer alugar... Você tem uma casa, você quer alugar? Não entendi. Você quer morar em algum lugar e não está conseguindo alugar, ou você quer alugar a sua casa e não consegue? Escreve de melhor isso aí para eu entender. Vamos lá, por que a Michele, ela não consegue vender o imóvel? Imperador, 7 de espadas, chicote. Aí, já falo pelo chicote que está presa, está amarrada. A situação, essa casa está amarrada. Eu não sei aí, mas eu acho que você tá pedindo dinheiro demais. Sabe quando a gente tem uma casa e a gente acha que a casa vale muito, porque a gente fez muitas reformas, e você quer ganhar com isso também. E nem sempre é possível. E existe aí um aprisionamento teu, um apego. Tem um apego com esse chicote. Vou ver as outras casas ainda, que tá impedindo você de vender. Sabe quando a gente tem um apegozinho e a gente fica arrumando um monte de coisa pra coisa dar errado? E a gente não faz isso de propósito? É inconsciente? Você pode estar fazendo isso. O imperador, ele conquistou muita coisa. E ele quer manter o que ele conquistou. Então a pessoa compra uma casa no osso, que nem eu aqui. Comprei meu apartamento no osso, reformei o apartamento inteiro. Eu vou conseguir vender pelo valor todo do financiamento e de tudo que eu investi aqui dentro? Provavelmente não. Aí se eu ficar pedindo 3 vezes o valor porque eu investi tanto dentro desse apartamento, eu vou vender ele? Não. Então pensa se não pode ser isso, Michele. Vamos ver o obstáculo, o que está te atrapalhando. Pendurado. Rei de copas. E aí vem um baralho cigano me dando um jardim no obstáculo. Pra mim, tá preso aí a situação. Porque você não está feliz com o que... Pode ser, você pode me dizer, o imóvel é comercial. Ah não, esse é da Regina. Da Michele. Michele, você está aí numa situação que eu vejo infeliz, está presa porque não consegue vender, mas o jardim vem falando exatamente disso que eu acabei de falar para você. Você quer colher o que você plantou nesse apartamento. Aí pode ser que essa colheita não esteja vindo como você gostaria. E aí fica amarrada. Mesmo tipo adorando tudo que eu fiz ali dentro. Né? E aí tem o apego. Isso aí você não tá na tua consciência isso, mas provavelmente é isso que está acontecendo. A dinâmica que você está usando. Tá? E vamos ver agora um conselho para você. Ó, temperança, rainha de ouros e o sol. Cara, se você conseguir olhar para isso, busque o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Busque ponderar melhor, que não adianta, a gente não ganha sempre. Seja mais equilibrada.
Mantenha o que é possível manter. E o Sol, confie, acredite na prosperidade, que você vai ser capaz de vender esse apartamento. Só que para mim tem um apego aí, pode ser que você esteja querendo acima do que vale o apartamento, ou de repente ele até vale tudo isso, mas você não vai conseguir o valor que você está querendo. Aí tá apegada a essas questões e acaba não vendendo. Me diz se fez sentido para você, por favor, Michelle. Ah, ela botou... Ah, sou não. Perfeito é o baralho cigano e o tarô. Vamos lá, eu vou para dar a Michelle, a Regina. A Regina quer alugar o imóvel. Tem um ano que está tentando alugar um imóvel comercial. Fez sentido, Michelle? Tá, vamos lá. Por que a Regina não tá alugando não consegue alugar o imóvel comercial? Só bota aí pra mim se tem corretor envolvido, ô Regina, nesse aluguel, ou se tá tentando alugar você só direto com as pessoas. Só pra eu tentar entender melhor o jogo. É que já veio essa pergunta a mais aqui. Tá com corretor de imóveis? Ou você tá... Corretor? Tem um corretor, tá. Vamos lá. Por que a Regina não consegue alugar o imóvel? Vamos lá, Regina. Torre. 6 de espadas. Nossa. Lírios. Já vou te falar. Só tá com um corretor? Pode arrumar outro. Pra mim aqui, é uma situação onde você não tá vendo tá confiando demais. O problema é que você não tá acompanhando como deveria as coisas. Tá fazendo errado. Você não alugou ainda porque você tá fazendo alguma coisa errada. E pra mim, pode ser o corretor. Pode ser problema com o corretor. Tenta botar na mão de outro. Aí olha só que interessante, acabou de sair um personagem no jogo dela. Responde aí pra mim se o corretor é mulher. Uma mulher do meio social que tá prendendo o aluguel. Tá amarrando. Não, é homem? É homem? Não tem nenhuma mulher envolvida. Olha só, apareceu como obstáculo uma mulher com o chicote, tá? Ah, olha aí, ó. Presta atenção numa... Deixa eu ver aqui o conselho do jogo, porque essa mulher pode ser até uma mulher que vai cortar essa amarra, se você botar na mão de uma mulher pra fazer isso. Deixa eu ver aqui. Roda da fortuna de conselho. As de espadas e a carta do trevo. Olha só, o conselho é você botar terceiros na jogada, dê oportunidade para outras pessoas, deixe que bota essa roda para girar, troca de corretor, que você vai conseguir por sucesso aí e vai remover todos os obstáculos. Busque uma mulher, uma corretora mulher, tá? Porque esse chicote pode estar falando que ela vai cortar a amarração, já que é um homem que tá te atendendo. Por mim, eu se fosse você, trocava de corretor. Pode ser que ele não esteja fazendo as coisas como deveria. Podem ter outras salas e aí ele não mostra a sua tanto. Não sei. Eu se fosse você, ficava mais de olho nisso. Tá? Porque você tá fazendo errado. Tá errado o jeito que você tá tentando alugar. E aí, como tá com um corretor, se fosse você direto, eu ia dizer, bota na mão de um corretor, porque você não tá fazendo direito. O teu corretor não tá fazendo direito. Você tá errando com esse corretor. Você tem que trocar de corretor. Ok? Pessoas, já são 9 horas. Eu só vou responder mais uma. Deixa eu ver aqui. Joelma, me ajuda aí. Ajudar com o quê? Proposta no trabalho. Devo aceitar novos desafios? Você quer um conselho, tá? Tá. Ó, quando a pessoa vem perguntando, devo fazer? A galera que vai fazer a aula aí já vai aprendendo. Devo fazer? Ela não fez uma pergunta direta. Ela tá indecisa, ela quer um conselho.
Conselho é uma carta. Só que eu pego uma de cada. Eu pego uma do tarô, que nem eu fiz aqui. Mas não vai ter 3 casas. Ela quer um conselho, eu devo seguir por esse novo projeto no trabalho? Tá indecisa. Ela quer um conselho. Então vamos lá, vamos dar um conselho para ela. Assim, como eu não sei do que se trata exatamente, eu vou ser literal no conselho, tá? Porque o ideal para isso aí, quando são coisas assim, vamos lá, para o pessoal que já tá aqui, que já vai fazer a aula, eu já vou dando uns spoilers. Quando a pessoa vem com uma questão tão séria como essa, que é coisa de trabalho, eu vou dar um conselho para ela. Mas ela deve confiar 100% nisso aqui e tomar uma decisão na vida dela? Não. O ideal aqui eram outros jogos, né? Perguntar, o que eu costumo muito fazer? Eu tô num trabalho aonde eu tô infeliz. Eu fiz isso quando eu mudei de setor no meu serviço. Eu jogava para mim. Vou conseguir? Vou mudar para tal lugar em 3 meses? Vou ficar onde eu estou nos próximos 3 meses? Ir para tal lugar para mim vai ser bom? Ficar onde eu estou vai ser bom? E aí o que eu faço? Eu comparo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu comparo as tiragens. Por quê? Porque às vezes os dois são ruins. As duas opções estão uma porcaria, você tem que buscar uma terceira. Tá? Às vezes é trocar 6 por meia dúzia. Você tá num lugar, você vai para outro e continua a mesma porcaria. Então, é por isso que eu tô trazendo isso aqui para vocês. O que eu vou falar para ela é um conselho. Ela quer saber se ela deve proposta no trabalho, deve aceitar novos desafios. Ela recebeu uma proposta no trabalho e ela quer saber se ela deve aceitar. E saiu a Imperatriz com o Rei de Espadas. E pra mim aqui a principal tá sendo novamente o baralho cigano. Eu amo baralho cigano com esse navio aqui. Vamos lá, a proposta pra mim tem tudo para dar certo, tá? Vai te empoderar, vai te dar mais segurança. Você vai se sentir muito mais potente e capaz, vai ser mais aproveitada. Vai ser um trabalho onde você vai se identificar muito mais. Só que a mudança que você está querendo não vai ser do jeito que você quer. Você vai precisar ter paciência, porque as coisas não vão ser como você gostaria de imediato. Então eu posso te falar o seguinte... Só com esse jogo eu diria sim, aceite essa proposta. Mas pode ser que o que você está buscando nesse lugar, só por causa do navio, vai ser muito bom para você, mas não vai ser de imediato. E aí o que é o ser humano, né? O ser humano ele quer fugir da dor e ele busca o prazer. Por isso que a gente tem dificuldade de criar hábitos na vida, porque a gente quer o prazer imediato. Então pode ser que você mude, você siga por esse conselho e as coisas não acontecem como você gostaria. Porque vai demorar um pouco mais. Mas é positivo? Sim, eu vejo como muito positivo. Tá? Então, assim, seria fantástico. Provavelmente seria muito bom para você essa nova empreitada. Eu acho que vai deixar você se sentindo muito mais capaz. Sabe, a sensação que eu tenho é que vai ser um local de trabalho, ou um cargo, ou uma promoção, onde você vai se sentir mais útil. Você vai estar fazendo o que você gosta de fazer. Só que pode ser que a mudança que você está achando que vai ter de imediato não vai ser tanto assim. Tá? Então é o que eu senti aqui com as cartas. Bem, pessoal, era isso. Ficamos 1 hora aqui fazendo tiragem. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha aí se gostaram. Dia 9 de maio, às 20 horas, eu vou fazer uma aula de baralho cigano. O link tá na bio. Se inscrevam, que vai ser fantástico. Eu espero todos vocês lá. E responda o questionário que tá lá no grupo. Que aquilo para mim é importante, para eu ter uma noção de como eu tenho que conduzir a aula para a maioria. Né? Porque se todo mundo ali sabe já baralho cigano, eu posso falar de uma maneira muito mais profunda. Vocês viram como é que eu uso no jogo.
Eu gosto de ver dinâmica. Eu gosto de olhar para a pessoa. Sabe? Porque olha só, olha que interessante essa tiragem da Joelma. Foram 3 cartas. E eu vi ali que ela tá querendo algo que pode não vir de cara. E aí ela pode até acabar se arrependendo. Mas pode ser uma boa mudança? Sim, pode. Era isso. Muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Vamos para a aula dia 9. Estou esperando vocês. Ah, sexta-feira tem outra live. Tá bom? Sexta-feira eu vou falar sobre... Sou velha demais para mudar de vida? Gente, eu me achava velha demais para mudar de vida. E agora eu descobri que a minha vida está começando a ficar maravilhosa aos 54 anos. Então, eu falo para vocês, a gente nunca tá velha demais. Sexta-feira, 7 horas da noite, outra live aqui. Vamos fazer um bate-papo e no final, é lógico, uma tiragem. Por que eu acho que eu sou velha, né? A gente vai fazer uma tiragenzinha no final também, tá bom? Um grande beijo, uma boa noite e muito obrigada por todos vocês terem ficado comigo aqui até agora. Beijinho, e bom trabalho para todo mundo amanhã. Tchau!